E aí, pessoal, meu cenário está um pouquinho diferente aqui hoje e nós conversaremos sobre o hábito da leitura. E sim, você vai aplicar o hábito da leitura na sua vida e aqui não tem negociação. Aqui nós fazemos desse jeito. Se você quer comentar, você precisa ler. Brincadeira, podem comentar aí, não tem problema não. Mas vamos incentivar o hábito da leitura. E hoje, uma dica muito interessante. Por exemplo, estou com um livro, 100 minutos para entender Nietzsche, da coleção Saberes. E assim como esse, existem outros autores, como 100 minutos para entender Lacan, Freud, Platão, Aristóteles. É muito bacana porque é uma leitura rápida, simples, e você consegue desenvolver todo o pensamento desses autores de forma bem tranquila. Ele é da editora Astral Cultural e uma leitura muito simplificada. Por quê? Se você pegar este exemplo, Friedrich Nietzsche, começar por um dos seus livros, sei lá, Assim Falou Zaratustra. Cara, até o nome é complicado. Se você pegar a leitura densa, você vai ter que ficar parando, indo no dicionário, pegando algumas palavras que a gente não conhece, que não estamos habituados. Isso quebra muito a nossa experiência. Agora, se você pega um livro de resumo, não digo necessariamente esse, mas tem vários, e você começa com uma leitura mais leve, menos densa, simples de entender, assimilar, você vai aos poucos inserindo na sua vida o hábito da leitura, para só então você partir para livros mais completos. Livros originais, né? Os livros dos próprios autores. Eu dou esse exemplo porque eu estava lendo um livro de Freud, onde ele tem uma leitura muito mais simples, uma narrativa muito mais tranquila de se entender, e eu pulei para Lacan, que tem uma leitura muito mais densa, né, uma escrita densa. E até para você entender conceitos mais básicos, você tem que fazer uma leitura mais aprofundada, reler uma, duas vezes para entender o que o autor queria dizer. Sabe, de uma forma muito rebuscada, muito complexa, subjetiva demais. Enquanto Freud não. Freud ele falava de uma maneira simples, direta, até porque era uma ideia dele de passar isso para um público geral. Mas nem todo livro é assim. Então começar não necessariamente com esses livros de resumo, mas com livros que os autores tenham uma pegada mais leve, faz muita diferença. Por quê? De nada adianta você falar, não, eu vou começar com livros mais clássicos, ou vou pegar alguns livros clássicos, tentar uma leitura ali que eu quero aprender, eu gosto, eu sei, tudo bem que você sabe. Mas muita gente aqui que eu já vi, e sempre comenta, que acaba caindo logo no desprazer de pegar uma leitura complexa, porque, querendo ou não, estamos acostumados com leituras simples, fáceis de mastigar, por conta de redes sociais, de Instagram. No Instagram a gente mal encontra uma conjugação verbal correta. Então, você imagina isso daí todos os dias na nossa vida. Faz um estrago. Por outro lado, o hábito da leitura vai fazer com o tempo com que você seja uma pessoa mais centrada, mais disciplinada, tenha um vocabulário mais amplo para conversar, para falar e se expressar melhor. A leitura de livros ela vai muito além do puro conhecimento prévio ali de determinado assunto, história, etc. Ele vai para todo um arcabouço que você vai ter na hora de conversar com as pessoas, de se inserir na sociedade, principalmente livros filosóficos, conceituais, vai te trazer uma ideia de mundo muito maior. Eu até achei engraçado que tem um filósofo mais contemporâneo, um pensador contemporâneo, Christian Dunker. Ele participando de uma entrevista, a entrevistadora pergunta: o fulano de tal perguntou fez aqui um comentário que ele não lê livros de filosofia, se isso o torna burro. E o Christian Dunker, sem pensar muito, foi lá e concordou. Falou, sim, te transforma burro. Não necessariamente, né? Mas ignorante de um ponto de vista que um livro de filosofia, por exemplo, ele serve como uma direção de mundo. Onde você lê um livro, ele te direciona para um olhar. Você lê outro livro, ele te leva a entender outra coisa. E são os caminhos que esses livros vão te dar. Se você não lê, ele diz justamente isso, né? Para quem nada sabe, qualquer caminho serve. Então,
ele diz de forma bem categórica que sim, torna uma pessoa mais ignorante, né? A falta de leitura desse tipo de conteúdo. E em partes concordo muito com isso. Tem uns mini coach aí, inclusive, que viralizaram por comentar uma situação dessa. Para que eu vou estudar Aristóteles, Platão, etc. Por que eu vou utilizar isso na minha vida? E é justamente lá na frente uma falta de propósito, uma falta de sentido de vida, de entender o porquê das coisas, que a gente sente vazio, a gente tem uma dificuldade às vezes até de se inserir numa roda de conversa diferente, com pessoas diferentes, com olhares diferentes. E a literatura, ela vai te dar todo esse poder de conversar com pessoas que até então você talvez nunca tenha conversado, de falar sobre coisas que você nunca tenha conversado. Porque de nada adianta você estar nos lugares corretos, de sucesso, com pessoas bem-sucedidas, se você não souber o que falar com elas. Então a leitura, ela faz toda essa diferença. E a dica de hoje é essa. Então siga com leituras mais leves para incorporar esse hábito da leitura na sua vida, para só então ir aos livros verdadeiramente clássicos. Não deixem de se inscrever por aqui e nos encontramos na próxima.